Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil, que a gente está hoje aqui juntos mais uma vez para vocês poderem conhecer mais sobre as tecnologias disponíveis e, claro, aplicáveis localmente. A gente vai falar um pouco sobre o nosso lançamento da Luna 2000, o nosso sistema de armazenamento de energia. E hoje vim trazer um tema bastante comum, que são instalações residenciais de usinas fotovoltaicas. Bom dia, hoje a gente está aqui para falar da solução da Huawei Smart PV para usinas. Gostaria de agradecer em especial a Huawei, tá? A Huawei por promover esse evento aqui, que eu acho que é do interesse de todos, evento bastante importante. Bom, prazer pessoal, primeiro agradecer a Huawei pela oportunidade de conversar desse tema tão polêmico. Ainda não chegamos ao limite do benefício, extrair todo o benefício da inteligência artificial e, por último, essa questão muito bem colocada pelo Reino dos modelos de negócios. Por isso, deve ainda acontecer e gerar benefícios no sentido de que os consumidores tenham acesso a uma energia mais barata. Alô, boa noite. Vocês me ouvem bem? Boa noite, que bom. Obrigada pela participação de vocês hoje aqui conosco. Acabei iniciando um pouco antes do tempo, peço desculpas e obrigada por aqueles que já entraram conosco uns 20 minutos antes ali de bastidor. Obrigada por continuarem aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Vanessa Yuri, sou gerente de marketing da Huawei Solar Brasil. E hoje a gente está aqui para realizar um webinar especial, né? Na verdade, nós chamamos esse encontro de Huawei Solar Talks, que é um bate-papo. Hoje nós temos um convidado especial para fazer parte aqui com a gente. Mas, antes da gente começar, queria compartilhar com vocês aqui uma novidade, talvez vocês já tenham acompanhado, venham acompanhando pelas redes sociais nossa, ou da BGD, ou de outros parceiros dentro desse projeto, que é o Roadshow Huawei Solar. Ele é um projeto da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, e ele entra na estrada, começa o percurso dele de 12 meses, agora, nessa segunda-feira, dia 3 de maio, vai iniciar pelo Vale do Ribeira. Esse projeto, ele tem apoio, inclusive, aqui no estado do governo, do estado de São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. É um projeto gigante, não só pela sua duração de um ano de projeto, nós vamos caminhar ao longo desse ano todo e finalizar no primeiro trimestre do ano que vem, mas pela própria grandiosidade da proposição que se tem um projeto desse. A ideia dessa unidade móvel é percorrer literalmente do sul ao norte do país, em especial as cidades, inclusive, de mais difícil acesso, coincidentemente ou não, acaba se concentrando em cidades que têm uma incidência solar muito interessante, ou seja, uma perspectiva muito positiva de desenvolvimento do setor de energia solar por lá. Então, nada mais
justo e sério fazer um trabalho de capacitação profissional dessas pessoas também nas cidades de menor de dificuldade de acesso, tanto a eventos grandiosos como esse, como a outros tipos de dificuldades. Essa carreta, ela tem 3 ambientes, um primeiro que seria uma sala de aula, que é a sala principal, a área central desse caminhão. À esquerda, nós vamos ter uma sala restrita para workshops de comissionamento de sistemas fotovoltaicos, e à direita, dentro da carreta, vocês vão ver uma mini casa-cenário com uma instalação fotovoltaica ali, tudo em operação. Aliás, são instalações fotovoltaicas ali em cada um dos ambientes. Nós temos os inversores da Huawei ali operando, são 13 módulos solares em cima da carreta, literalmente captando a incidência solar, fazendo um sisteminha ali de geração de energia, para que não só os profissionais possam, em loco, serem treinados e poder exercitar ali na prática e vivenciar aquelas instalações, quais são essas tecnologias que a Huawei, o que a Huawei está trazendo de inteligência artificial para dentro dessas instalações, o que aquilo vai trazer de benefício para o consumidor, e tão importante quanto os benefícios para quem opera, né, para os integradores, para os instaladores, que são não só baseado em inteligência, mas focado principalmente na segurança do sistema, para o instalador, para a operação e para a manutenção do profissional também. Então, vai ser uma iniciativa que eu estou tendo muito orgulho de fazer parte, todos nós. Vou pedir para vocês, tem aí o QR Code, ou entre no site do evento. A BGD está fazendo um trabalho incrível de divulgação, de promoção, tanto com a imprensa quanto com as redes sociais. Eles criaram também redes sociais, Instagram, LinkedIn, para o evento. Então, acompanhem por lá, eles vão fazer a atualização dos roteiros, selecionem lá, busquem a sua cidade, ou o próximo da sua cidade, e façam as suas inscrições. Infelizmente, continuamos nessa questão da pandemia, então nós fizemos, todos os esforços estão sendo feitos, protocolos seguidos, para que a gente não adiasse mais uma vez a saída da carreta, para poder tornar acessível de uma maneira responsável e segura para todos, mas que pudesse iniciar o projeto de qualquer forma. A gente está muito confiante na retomada da economia ainda nesse ano, então nós queremos seguir, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa sala de aula principal, ela tem capacidade para comportar até 35 alunos, que naturalmente não vão poder seguir essa capacidade máxima. Nós vamos trabalhar com 15 ou 20 pessoas por treinamento, então são sessões de vaga bastante limitada, mas nós vamos procurar atender o melhor possível a todos ao longo desse 1 ano de projeto. Então, eu só estou querendo dividir essa novidade com vocês. Sigam também as nossas redes sociais, que nós vamos estar apoiando a BGD na divulgação dessa iniciativa. Sugiram, se de repente não vão ter cidades que vocês acham importante, compartilhem com a gente, que nós vamos tentar fazer o nosso melhor para poder atender ao maior número de cidades possíveis. Mas entendo que a ideia é compreender o país todo, ou uma grande parte dele, inclusive o Amazonas. Então, nos ajudem também a desenvolver esse projeto juntos. Nós temos 12 meses de trabalho para fazer, e a ajuda de vocês e contribuição vai ser fenomenal para nós, tá bem? Então, para eu não estender mais, agora eu vou chamar aqui o nosso convidado especial de hoje, que é o Jackson Moura, da CPFL Renováveis. Jackson, seja muito bem-vindo, pode abrir a sua câmera. Junto com ele, nosso colega, o Nelson Stanice, gerente de soluções aqui da Huawei Solar, no Brasil, que vai conduzir, foi ele quem trouxe esse nosso convidado aqui para hoje, para enriquecer o encontro, essa nossa noite. Nelson, seja muito bem-vindo também, pode abrir a sua câmera. E vou só aguardar aqui o Nelson abrir a câmera dele, e vou deixar vocês
serem conduzidos aqui pelos nossos companheiros aqui, e eu vou voltar no final da sessão para poder dar um apoio eventual nas perguntas e respostas. Obrigada, Nelson, agora com você. Boa noite. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Mais um webinar. A gente trouxe aqui um tema mais voltado a plantas de maior escala, né, plantas com, a gente chama de ground mounted, então são plantas com os módulos posicionados próximo ao chão, que normalmente são plantas de maior porte, né, e para isso a gente convidou o Jackson, né, que tem uma vasta experiência aí com implantação de plantas solares, né, Jackson? Se você quiser se apresentar, boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite, Vanessa. Boa noite, pessoal. Agradecer a Howie pelo convite. Hoje a gente está em empresas diferentes, mas eu costumo brincar que a comunidade fotovoltaica é uma só, né? Então, eu e o Nelson, a gente já tem um clube do estudo aí, pelo menos uma vez por semana a gente se reúne pelo Skype ou pelo Teams para debater sobre o que tem acontecido nesse nosso mercado solar ultimamente. Ele é engenheiro mecânico, sou engenheiro eletricista, então a gente troca também informações sobre as duas disciplinas. E agradecer a Howie por esse desafio e poder contribuir aqui um pouquinho com vocês também sobre a minha experiência em implantação e desenvolvimento de usinas solares. Bacana. A gente fomos colegas de trabalho, né? Apesar de trabalhamos já eu como cliente, você como EPCista, depois trabalhamos na mesma empresa, né? E agora, mas estamos sempre juntos, né? Sempre compartilhando experiências. E o setor solar ele está em constante evolução, né? Então, coisas que se viam há 4 anos atrás, hoje já estão muito mais avançadas. Então, a gente tem que sempre estar em constante aprendizado, né? Bom, um pouquinho antes da gente começar, eu só vou repassar aqui para quem está com a gente, conosco a primeira vez, falar um pouco da Howie. Então, a Howie é uma empresa que atua no mundo inteiro, mais de 170 países, com quase 200 mil funcionários e praticamente metade deles alocados em pesquisa e desenvolvimento. Foi a 5ª empresa que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento no mundo, tá, à frente de muitos nomes tidos como tecnológicos. Então, a Howie se posiciona aí como a 5ª maior empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento e eleita a 6ª empresa mais inovadora do mundo em 2020. Tá. Aqui no Brasil, a Howie está há 23 anos, né, atuando com telecom, né, depois veio a parte solar, já há alguns anos, e apesar de ser uma divisão mais recente da Howie, a Howie já é líder há alguns anos já, tanto global quanto América Latina, no fornecimento de inversores fotovoltaicos. Lá atrás, vale lembrar que lá atrás, né, a gente vai falar hoje de um pouco mais voltado a plantas maiores, geração centralizada. Lá atrás, a Howie apostou na solução string para plantas centralizadas, para todo tipo de planta, né? E lá atrás se tinha a percepção de que projetos de maior escala tinham que ser com inversor central e projetos de menor escala com inversor string, mas a Howie foi contra esse paradigma e hoje está sendo provado, né, as inúmeras vantagens de usar inversores string em plantas também de grande porte. Então, é uma aposta que a Howie fez há muitos anos, né, e acreditou nisso e hoje está colhendo os frutos, né. Na verdade, quem colhe os frutos é todo o setor, né, então, realmente é muito interessante ver essa quebra de paradigma e a gente vê muitas plantas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil também, usando inversores string para usinas de grande porte, né, mais de 100, 200, 300, 500, 600 megawatts. Tá.
Então, esse slide é um resumo do que eu acabei de falar, né, da parte de inovação, da liderança, né, de sempre estar no estado da arte, da tecnologia, nos setores que a Huawei atua. Bom, passando aqui pelo nosso, já partindo do tema do nosso webinar, né, então, plano de valas e otimização de cabos em usina solar. O Jackson, com vasta experiência nisso, vai tratar desse tema aqui com a gente. Tinha esse slide aqui de apresentação, Jackson, a gente já se apresentou, né? Então, o Jackson, muita experiência, eu conheço o Jackson há alguns anos já, né, Jackson? Bastante experiência, né? Trabalhou na Prodiel, que é um EPCista, trabalhamos em um projeto juntos, né? Geração centralizada. Então, o Jackson é uma pessoa com bastante experiência para tratar desse assunto. Aí é com você, Jackson. Então, obrigado aí, Nelson, pela apresentação. Então, pessoal, hoje a gente vai tratar aqui de um tema bem pertinente para uma usina solar de grande porte. Até pegando o estudo de caso que o próprio Nelson me passou, e nossa, foi até um estudo de caso bem fácil de idealizar, tá? Até te agradeço. Isso, na verdade, a gente usou, só antecipando, a gente usou o 215 KTL como estudo de caso aqui, o 215 KTL, que é o maior da linha Huawei, né, um lançamento relativamente recente, de poucos meses, então a gente usou, que é a solução que a gente propõe para usinas de grande porte. Tá? Então, o estudo de caso que a gente vai fazer aqui gira em torno do 215 KTL e módulos já de maior potência e corrente, que é o que a gente está vendo no mercado aí como mais comum ultimamente, né? Como eu falei, o setor sempre se atualiza, né? O que a gente falava 3 anos atrás, 4 anos atrás, de módulos de 330, 350 watt-pico, hoje a gente tem módulos muito mais potentes, né? De 600 watt-pico. Tudo bem que a área deles é maior também, os módulos cresceram, né? Esse ganho de potência não foi só de eficiência, também foi um ganho de área, né? Mas também de eficiência, então um avanço tecnológico. Então, nesse estudo de caso, a gente está usando aí, diria, o estado da arte para energia solar em geração centralizada, tá? Então, pessoal, a gente vai falar aqui, a gente não tem tanto tempo, né, para falar a fundo sobre nenhum desses tópicos, mas a gente vai passar aqui por o melhor dimensionamento dos circuitos elétricos, dado ali um bom planejamento de uma estrutura ali de valas, previamente. A gente vai falar também qual impacto que isso tem para a conexão dos equipamentos de campo, seja o STS da Huawei, que é o objeto aqui do nosso estudo hoje, ou do próprio string inverter. Vou mostrar aqui para vocês também a importância da gente padronizar essas valas, visando... Eu sempre, quando começo a trabalhar com parque solar, tudo que eu faço, seja no projeto básico, idealizando o executivo e a implantação do complexo solar. E, por fim, vou passar aqui para vocês também como que essa padronização, esse planejamento das valas vai poupar muito trabalho do projetista lá na frente, na hora das interfaces, seja com elementos diversos do parque, drenagem, vias de acesso interno, trackers, circuitos elétricos e etc. Então, pessoal, para realizar um planejamento adequado, eu considero que 2 etapas são fundamentais e devem ser seguidas. Tá? A primeira delas, obviamente, é a configuração elétrica do subcampo. É muito comum a gente pegar, de repente, alguém que está iniciando agora uns trabalhos com usinas solares maiores e ver que a pessoa entope o campo de trackers no AutoCAD e depois vai pensar no planejamento de valas. E é justamente ao contrário. A gente tem que pensar no pequenininho para depois explodir aquilo para todo o nosso complexo solar. Então, a primeira etapa é essa, configuração elétrica do subcampo, passando pelo número de módulos solares por string,
número de stringers por tracker, número de string por string inverter, e aí você vai saber a quantidade de tracker, número de string inverter por eletrocentro, e no final a gente vai ver ali quantos eletrocentros vão ficar por cada subcampo. E a segunda etapa seria a padronização das valas, principalmente as valas de D6, que são as maiores quantidades de escavações em campo. Jackson, só fazendo um comentário, né, sobre a primeira etapa. Então, o número de módulos por string é muito importante. Ele é calculado pelo VOC. Né, existe um método que a gente chama de método tradicional de cálculo do VOC, que é aquele usando o datasheet do módulo, a temperatura mínima do local, e aplicando a correção lá do VOC pelos dados do datasheet. Tá? Existe um módulo muito mais sofisticado, ele está começando a ser implementado recentemente, está bem sendo implementado, algumas certificadoras já utilizam, né? Então, a gente tem, inclusive, um webinar específico disso, mas a gente também pode, em breve, promover outro para esse tema, que é muito importante, mas a etapa, o passo número 1 é bastante importante. Depois, o número de strings por tracker, ele vai depender da configuração do tracker, né, do fornecedor, do tamanho da fileira, da topologia do tracker em si. O terceiro, que é o número de strings por inversor, aí tem muito a ver com a relação DC-AC. Também a gente fez um webinar em novembro falando sobre relação DC-AC. Então, o carregamento que você vai usar. Depois, a quantidade de trackers, aí sim vai depender do tamanho da planta que você está fazendo. Se é uma planta de 5 mega, 10 mega, 100 mega, 200, 300, enfim. Mas, independente do tamanho da planta, essa etapa, esse roteiro, ele tem que ser seguido. Não é porque você vai reduzir o tamanho da planta que você vai reduzir a quantidade de módulos por string, não. Você reduz a quantidade de trackers, né, e, consequentemente, a quantidade de strings ao todo. Mas essas etapas, elas têm que ser seguidas nessa ordem. Bem colocado, Nelson. Então, dando prosseguimento aqui, até peço, tá, Nelson, caso tenha alguma pergunta aqui no chat, você pode me interromper aqui a hora que for necessário, tá? Então, os equipamentos aqui que o Nelson me passou, obviamente, da Howe. Então, é o String Inverter, o modelo mais novo aí do mercado, que eles lançaram. O Eletrocentro, o STS 6000 KH1. E um tracker que escolhemos aleatoriamente, um tracker monofila, tá? Estamos utilizando aí um pitch. Para quem não sabe, pitch é a distância, eixo a eixo, de trackers adjacentes no campo. Os trackers que a gente está trabalhando aqui é um tracker de aproximadamente 90 metros de comprimento, tá? Não sei se todo mundo sabe, mas esse eletrocentro aqui é justamente o equipamento em campo que vai receber as conexões em corrente, nesse caso aqui, de uma solução bem centralizada, em corrente alternada dos inversores. Então, vou ter que uma ordem de 30 ou mais string inverters conectados a esse eletrocentro aqui, tá? Estudei bastante esse equipamento. Aqui tem um transformador com 12 rolamentos no secundário, primário ligado em delta, os secundários em Y, e aqui é o que a gente chama, em projeto, né, a poligonal, onde nós vamos poder fazer a alocação de todos esses equipamentos dentro dessa poligonal. Eu acho que é a poligonal que todo projetista gostaria de receber, hein, Nelson? Bem retangular, bem quadrada. Então, a gente está adotando até algumas premissas aqui, tá, pessoal? Não vamos entrar aqui no ponto de análise topográfica do terreno, estudo de resistividade térmica, elétrica, nada disso por enquanto, tá? E de preferência plana, né, Jackson? De preferência plano. Só voltando, eu vou botar um slide aqui só para dar um pouquinho mais de detalhes sobre o produto. Então, o 215 KTL H3 é o último lançamento da Howe. A gente também tem, poucos meses atrás, tinha lançado o 215 KTL H0. O H0 é um inversor 9 MPPTs, 2 entradas, 2 strings por MPPT. E o H3 é um inversor que
é basicamente o mesmo equipamento, só que ele foi redesenhado na parte CC para se adequar a esses módulos de maior corrente. Tá? Então, cada MPPT ele tem, suporta uma corrente maior, ele tem uma corrente maior de operação. Tá? O STS é um produto bem de fabricação nossa, mas também a gente oferece soluções com parceiros locais. Tá? Então, às vezes, o investidor ele precisa ter um índice maior de nacionalização de equipamentos, então a gente também tem a solução local. Tá? E o tracker foi escolhido somente como exemplo, né, para a gente fazer esse estudo de caso aqui. Exato. Só lembrando que nesse eletrocentro aqui a gente tem um conjunto de equipamentos aqui dentro, né? De um lado tem as salas de entrada de cabos em baixa tensão, corrente alternada. Do outro lado aqui a gente vai ter as saídas dos circuitos de média tensão. Ou para ligar em outro eletrocentro em paralelo, ou para seguir seu destino em direção à subestação coletora. Bom, nosso estudo de caso, né? Nosso estudo de caso, seguindo ali as diretrizes, né? A primeira parte ali, a configuração elétrica do subcampo. Sempre pensar primeiro, não no todo da usina, começar a projetar por uma pequena parte dela. Então, aqui algumas premissas que o Nelson me passou, uma quantidade de strings por trackers, 2 strings, 2 circuitos D6, quantidade de strings por string inverter, 12, e aqui entra muito no que o Nelson falou sobre relação DC a C, que está sendo buscado nesse projeto. Quantidade de string inverter por eletrocentro, 31. Nesse eletrocentro, ele tem uma capacidade de receber 16 circuitos AC em baixa tensão em cada lado do enrolamento, em cada enrolamento do transformador, e um eletrocentro, daquele STS, dentro desse subcampo. Então, de cara, em relação a quantitativos, se eu tenho 31 string inverter nesse campo, eu vou ter aqui 186 trackers e 372 strings. Aqui é só uma multiplicação por 2, né? Só lembrando, 2 strings por cada tracker. Então, assim, o que eu queria deixar aqui claro, né? Esse layout instiga a fazer algo desse tipo aqui, né? É um layout retangular. Então, de repente, um projetista que está vindo fazendo a transição, né, de uma GD para um parque maior, eu já vi isso acontecer, tá, pessoal? Tende a alocar todos os trackers no campo. Aqui tem 31 string inverter no campo, e deixar um espaço aqui que vai ser destinado à alocação justamente daquele eletrocentro, tá? Não só dele, como de outros componentes do parque também, seja estações meteorológicas, etc. Então, o que eu quero passar aqui, né? Algumas problemáticas de se fazer isso. E depois de alocar os trackers, pensar no plano de vala. Bom, aqui em vermelho eu representei o que seria um percurso de uma vala de circuito de baixa tensão, tá? Se a gente pensar aqui, dividir esse layout norte-sul ao meio, nós vamos ter aqui 4 blocos de 6 trackers para a esquerda e para a direita. Tomando como premissa que os string inverters serão alocados aqui nesse espaçamento entre fileiras norte-sul, esse aqui é o percurso mais lógico para fazer do circuito de baixa tensão. Então, uma estimativa que tenha um comprimento de vala AC de 367 metros. Qual o problema desse layout aqui? Tá? São alguns. Que essa vala não está otimizada. Aqui eu estou tendo um comprimento de circuito bem grande. Ele poderia ser melhor. A gente alocando o eletrocentro aqui, a gente fica muito distante do centro de cargas. E, consequentemente, nós vamos ter circuitos com seções transversais maiores. A gente vai ter também maiores perdas ômicas, dada essa distância maior aqui. Então, isso aqui é um layout que, apesar de instigar a gente fazer isso aqui, eu particularmente não gosto e jamais faria numa usina dessa no subcampo, tá? Aqui eu representei um corte, tá? De 2 trackers adjacentes. Apesar de estar pequeno aqui, o que mostra, tá? O pitch de 6 metros de distância, né, entre trackers adjacentes
aqui a gente está considerando 6 metros, por mais que a gente tente dividir os circuitos aqui dentro desse espaço, fica meio complicado. Essas 4 valas aqui, 4 trifólios em cada uma delas, representam esse conjunto aqui de 4 string inverters, mais o do lado direito. Então, vou ter 1, 2, 3, 4. Qual o problema aqui? Desse modo, a gente percebe que a gente começa a entrar com a vala onde está destinada as incas dos trackers. Isso não se faz. Já que a gente poderia diminuir esse espaçamento dos trifólios e tentar encaixar essa vala enorme aqui dentro. Dá até para fazer. Do ponto de engenharia, de dimensionamento de circuitos e, posteriormente, construtivo é bom, isso é péssimo. Péssimo porque vou ter um agrupamento de circuito aqui muito grande. E você vai acabar tendo, consequentemente, um aumento da sua seção transversal do cabo. Isso sem contar em outros fatores que vão interferir nisso. Resistividade térmica do local pode ser uma resistividade térmica não muito boa, o que vai penalizar um pouco seu dimensionamento elétrico. Enfim, não é o comum, tá? Não é o usual de fazer. Então, qual a ideia aqui, tá? A ideia é a gente pensar, ao invés do todo, pensar na parte pequena primeiro, no conjunto de tracker, tá? Qual seria? Bom, configuração elétrica, a gente acabou de falar com vocês quais seriam, né? Então, estão aqui, 35 módulos por string, 2 strings por trackers, 12 strings por string inverter, 186 trackers naquele subcampo, 31 inversores conectados ao eletrocentro e ao eletrocentro. Esse aqui é o meu resumo de quantitativo do campo. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de pensar em colocar de forma aleatória todos esses trackers aqui dentro daquela poligonal e depois pensar no plano de vala, vou pensar no plano de vala primeiro. Bom, como eu tenho 12 strings por inversor, vou colocar meu inversor aqui na ponta. Tá? A gente pode até fazer um webinar, o Nelson, falando sobre posicionamento do string inverter, os possíveis, né? Eu, particularmente, não gosto de string inverter entre trackers, tá? Devido a N motivos. O Jackson, aproveitando aí o tema, existem várias maneiras. O inversor string ele é bem flexível com relação ao posicionamento. Mas, óbvio, se você colocar ele não obstruindo ali a passagem, né, o distanciamento entre os fileiros, você facilita a operação e manutenção, você facilita a passagem do caminhão, por exemplo, para a lavagem do módulo, você facilita a roçada, né? Então, o que você comentou de colocar o inversor embaixo, não obstruindo ali a via, não no meio da via, pode ser mais interessante, né? Mas é uma questão do dimensionamento, né? Você pode colocar em qualquer lugar, né? Existem prós e contras. Tudo vai depender do projeto, né? Como esse aqui é um projeto fictício, então a gente vai trazer aqui para uma situação mais ideal possível e relatando alguns problemas que teriam num projeto de verdade, né? Então, primeira coisa é separar aqui 6 trackers, porque ele vai me dar 12 strings e um string inverter que vai receber essas 12 strings. Bom, visto isso, eu padronizei aqui já uma vala DC, que é essa vala vermelha aqui. Essas valas estão subindo aqui nesse plano. Ela está, na verdade, ali em direção à Inca mais ao sul desse tracker, tá? Então, se eu padronizo isso aqui, eu já sei que para cada bloco desse, eu vou ter essa quantidade de valas de DCs escavadas. Depois é só multiplicar pela quantidade de blocos que eu vou ter no meu subcampo. Bom, falando em vala, tá? Nós temos 2 normas que vão falar sobre circuitos enterrados. É a 5410, que é de baixa tensão. Tem também a 14039, que é para circuitos de média tensão. E para construir uma vala, essa aqui é uma vala em construção, não está terminada, existem algumas regras que a gente tem que seguir na norma, tá?
para circuitos de baixa tensão, por exemplo, no mínimo, a norma 5410 me diz que ele tem que estar uma profundidade de 70 centímetros. Tá? Então, já passei por alguns parques que essa profundidade aqui ela era bem reduzida, isso acarreta problemas quando chove muito, carreia terreno, enfim. Então, o primeiro passo, tomar o cuidado na profundidade da vala. Bom, segundo passo, daqui, como todos os meus blocos serão iguais, né? Bom, o que eu posso tirar daqui? Uma quantificação de quanto tem de vala escavada para um bloco de 6 trackers, que está aqui. Eu não representei aqui porque ficaria muito pequeno, mas essa distância aqui, ela corresponde a aproximadamente 2 metros, tá? E como o pitch do trackers é de 6, eu tenho um conjunto aqui de 6 trackers, eu vou ter que 30 metros horizontal, mais 2 vezes 6 metros norte-sul. Tá aqui. Então, em planta, eu tenho 42 metros de vala, considerando aquela profundidade mínima, né, permitida pela norma, de 0,7 metros, para eu tirar o volume, é só fazer a multiplicação dos dois. Então, eu já sei que para um bloco desse, eu vou gastar em escavação de vala, eu vou escavar 29,4 metros cúbicos. A gente vai ver mais na frente que esse número aqui vai ajudar bastante a gente no término desse subcampo. Então, agora sim, depois que eu pensei naquele bloquinho menor, eu consigo pensar no bloco maior. Mas, de novo, tá? Existem diversas concepções de layout. Eu, particularmente, como engenheiro eletricista, sempre penso nos circuitos de média tensão e gosto bastante de vias internas, tá? Para passagem de veículos, vertical. Já fiz parques, né, que essa via estava na horizontal. Para esse estudo de caso que o Nelson me apresentou, resolvi fazer vertical. Esse espaço aqui é um espaço destinado a gente alocar aquele STS da Howe Eletrocentro. Podem ver que eu tentei aqui encaixar esse eletrocentro o mais próximo possível do meu centro de cargas, tá? Bom, e agora fica fácil, porque se eu tenho um bloquinho desse aqui com a padronização das valas, agora sim eu consigo alocar no meu subcampo, não preciso ficar me matando com o projetista para passar as valas aqui. Na verdade, está tudo muito simples. Eu tenho 31 blocos de 6 trackers de subcampo. Se eu tenho 31 blocos de trackers e eu sei quanto é a escavação para um bloco desse aqui, basta multiplicar aquela quantidade de escavação pela quantidade de blocos do subcampo, que vai me dar aqui 911,4 metros cúbicos de escavação de vala. Até para a gente quantificar o lançamento de circuito, é bem simples, tá? Jackson, lembrando aqui, pessoal, que o bloco, quando a gente fala em bloco, 31 blocos, com 6 trackers, né? Vou voltar lá, 6 trackers, 2 strings por tracker, 12 strings por bloco, né? E aí 12 strings conectadas ao inversor. Então, quando a gente está falando em bloco, é um bloco de um inversor string. Exatamente. A gente tem 31 inversores para esse bloco maior, né? Esse bloco AC, que é conectado a um eletrocentro. Exatamente isso. Então, aqui, em cada meio dessas linhas vermelhas que representam as valas BT, DC, a gente vai ter um string inverter. Bom, aqui tem um comparativo bacana para a gente ver a diferença de ganho, tá, em relação à escavação de vala e lançamento de cabo. Quando eu falo em padronização de valas, pensando na concepção da usina, quem já participou de uma implantação de uma usina desse tamanho sabe que não tem muito tempo a perder em campo. Então, a escavação de vala é muito padrão. O operador não pensa muito o que ele vai fazer. Ele faz 1, 2, 3, aquela curva de aprendizado. É tudo igual. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem uma vala de 367 metros de comprimento, né? Nesse aqui, eu tenho uma vala de 266 metros de comprimento. Ou seja, uma vala menor, menos escavação de vala para os circuitos de baixa tensão e corrente alternada. Consequentemente,
eu tenho uma organização melhor aqui dos circuitos, tá? Só tenho 4 circuitos nessa vala, daqui eu vou ter 4 circuitos também, todos separados. Meu fator de agrupamento é bem pequeno e, consequentemente, eu tenho um ganho na minha seção do cabo, tá? Eu passei por uma experiência onde não foi feito esse planejamento e, na hora de conectar o cabo, a bitola era tão grande que não conectava no equipamento. Bom, aqui é um exemplo, né? Para todo aquele subcampo, eu vou ter 7 valas com 4 circuitos BTs em corrente alternada e uma vala com 3 circuitos. Isso, se o meu complexo solar inteiro for um complexo solar com a poligonal boa, retangular, seguindo essa concepção que o Nelson me passou, é só replicar isso aqui, todo o quantitativo que eu tiver aqui dentro, eu multiplicaria pelo quantitativo desse subcampo apenas. Podem ver que o fator de agrupamento aqui é muito pequeno, é bem favorável de dimensionamento dos circuitos. Bom, interferências, né? Quem já implantou uma usina dessa sabe que esse aí é o calo no pé do cara que está trabalhando no campo. Eu gosto aqui de nunca passar valas entre trackers, tá? Isso é uma concepção de projeto minha. Sempre que eu posso, eu não o faço. Então aqui, de forma alguma, eu passo por debaixo do tracker. Tá? Outra coisa bacana, os circuitos aqui, as valas, estão bem espaçadas, apesar de não parecer aqui nessa imagem. Aqui no slide seguinte, uma coisa importante, tá? Essa norma 5410 tem uma seção dedicada à escavação, à parte de circuitos enterrados. Uma delas é a seguinte: esse espaçamento aqui da via interna para a minha vala, ele tem que ter pelo menos 50 centímetros de largura entre as vias. Isso aqui é uma via de acesso interno, tá, pessoal? Então, esse aqui, eu tirei um zoom aqui, tem 3,18 metros. Então, estou com espaço de sobra respeitando a minha norma 5410. O próximo slide é um cruzamento de via, tá vendo? Bom, quando eu faço um cruzamento de via, a norma me diz que eu não posso fazer qualquer tipo de cruzamento. Se a profundidade era de 70 centímetros, obrigatoriamente eu tenho que aumentá-la para 1 metro, tá, de profundidade. E mais do que isso, aqui é uma conversa que a disciplina de elétrica tem com a Civil para ver, e a Civil vai especificar isso, qual a melhor proteção mecânica aqui nessa travessia, tá? Se vai ser envelopado, se não vai ser, enfim. E aqui também eu representei uma vala aqui de drenagem, tá? O percurso da água. É bem comum a gente receber algumas propostas técnicas para a implantação de um parque desse, onde o EPCista fala: eu só vou escavar a vala de um lado da via, não vou escavar dos dois. Então, aqui, planejando as valas, qual foi a concepção desse estudo de caso do Nelson? Deixar todas as valas para um lado da via e do outro, simplesmente, para as demais interferências que possam ter. Aqui, por exemplo, drenagem. Bom, uma conclusão aqui que a gente pode tirar, tá, pessoal, desse estudo de casos. Uma relação à quantificação, em parques grandes, quantificar metros cúbicos de escavação de vala, quantidade de cabos que a gente lançou nas valas, isso pode ser um calo no pé. Se você tem algo padronizado, vocês viram que é mais ou menos uma regra de 3, multiplicar tantos blocos que você já fez. Otimização do circuito, a gente viu a diferença ali em comprimento das valas e, consequentemente, dos circuitos. Questão de agrupamento, né? Estamos agrupando menos circuitos, e que vai dar para a gente ali seções transversais de cabo bem mais otimistas. A gente reduz as perdas elétricas. Vocês viram que o eletrocentro ficou mais ou menos no centro de carga. A gente diminui ou prevê todas as interferências dessas valas em campo. Já passei por situações em que isso não foi previsto, e aí a gente teve que se desdobrar para fazer travessias com o sistema de drenagem, etc. E segurança, né? Por que eu digo segurança? Se a gente voltar em um dos slides, onde aparece uma seção de vala, eu vou representar aqui para vocês, a norma, isso é norma, tá, pessoal?
tanto a de baixo quanto de média. Diz o seguinte: circuitos diretamente enterrados e só podem ser feitos de duas formas. Com proteção mecânica, que seria esses azulzinhos aqui, e a fita de sinalização, para casos em que ele não é um cabo do tipo armado, e se o cabo for armado, dispensa-se essa proteção mecânica. A fita de sinalização, dizendo que ali embaixo existe um circuito elétrico enterrado, é obrigatório. Então isso aqui também é um tema de bastante discussão. E era isso, pessoal. Nelson, deixa eu falar com você. Obrigado pela apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Acho que uma dúvida geral aí é para quais tamanhos de usina isso é aplicado. Bom, esse procedimento é aplicado para qualquer tamanho de usina que seja ground mounted, né, nesse conceito. Você vai partindo ali das strings, né, do dimensionamento do bloco C, dimensionamento do bloco referente a um inversor, e aí você vai ampliando. Né? No caso aqui, nesse estudo de caso que a gente fez para um bloco, a gente fez o passo a passo até chegar em um bloco de eletrocentro, um bloco com 31 strings, 31 inversores string, que dá um bloco de 6.3 mega. Tá? Se minha usina for de 120 mega, então eu vou ter 20 blocos desses. 20 blocos desses 20 eletrocentros. Né? Então, todo esse racional, ele só continua e ele é replicado para o tamanho de planta desejado. Vou passar aqui para frente. Então, vamos passar para as perguntas aqui, Jackson, pode ser? Vamos lá, pode ser. Boa. Então, deixa eu ver aqui. Teve uma pergunta legal ali, eu acho que o do Luiz perguntou sobre... se o eu estou tentando colocar na tela aqui. Peraí. Tá bom. Essa simulação é considerada para qual potência de projeto? Então, a gente acabou de responder. Tá? Ela pode ser aplicada. Nesse caso aqui, foi um bloco de 6.3 mega. Né? A gente seguiu o racional até chegar no bloco do eletrocentro. Tá? E depois, qualquer coisa maior que isso pode ser multiplicada. Tá? Se fosse um bloco com eletrocentro de 2 mega, 2,5 mega, o racional é o mesmo, né, mas eu teria menos bloco, menos inversores strings conectados ao mesmo eletrocentro. Tá, então, esse racional aqui pode ser usado em plantas de GD, por exemplo, de plantas de 5 mega, que são plantas de GD, mas um porte já grande, né, o porte máximo da geração distribuída. Segue o mesmo racional, né, as diretrizes aqui são as mesmas. Tem uma pergunta para você aqui, Jackson. Em uma vala de eletrodutos no circuito AC, se envelopar os eletrodutos por uma camada de concreto usinado de espessura 5 ou 10 centímetros, podemos considerar o método de instalação como P1 para o fator de agrupamento? Aí tem que olhar lá na norma. De cabeça, que é a norma inteira. Mas assim, tem uma ponta interessante aí dessa pergunta, tá? Parte de envelopar os eletrodutos, né? Espessura de 5 ou 10 centímetros. Isso depende, não sou engenheiro civil, não, mas essa especificação do concreto, né? A espessura que vai ser necessária para envelopar, seja o circuito com eletroduto ou sem eletroduto. Isso é civil que vai decidir. Tem mais a ver com a carga, né? Que ela tem que... Exatamente. Às vezes uma travessia, né? Veículos passando por cima. Em projeto, eu basicamente falaria para a equipe civil, né? Pessoal, preciso passar com cabo debaixo dessa via de acesso interno. A profundidade é essa aqui. A gente viu na norma ali que ela tem que ser aumentada para 1 metro, né? E aquela decisão de como vai ser esse envelopamento, o time de civil decide. Em relação ao método de instalação, continua sendo enterrado, tá? Diretamente enterrado.
Vamos lá. Quais os contras em utilizar calhas de alvenaria, visto que facilitam o lançamento dos cabos? Essa aí é uma coisa que eu já escutei muito essa pergunta já, né? Por que sempre os circuitos são diretamente enterrados, não são por calhas de alvenaria? Ou por que os circuitos não são aplicados, ao invés de ser diretamente enterrado, outro método de instalação, aéreo? Bom, aéreo é inconcebível na parte de baixa tensão de usina. Não se faz. De média, talvez. Em relação à calha de alvenaria, o método de instalação para um engenheiro eletricista, se a gente pensar só do ponto de vista de projeto, a gente poderia, inclusive, fazer isso que o Humberto está falando, tá? Agora, quando a gente começa a pensar na viabilização do projeto, existem outras coisas que falam mais alto, né? Tudo gira em torno do CAPEX, né, Nelson? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Tudo importante no projeto, né? E todo projeto isso é importante, num projeto maior isso talvez seja até mais relevante. A engenharia, né, qualquer solução de engenharia você transforma num número, isso daí vai virar um número. Esse número, ele vai lá para o modelo financeiro. Se esse número, o projeto não sai, ou o projeto reduz o retorno do acionista, da empresa, né? Então, aliar, o que a gente tem que procurar é o custo-benefício. Né? A gente tem que ter um projeto de qualidade, mas a gente tem que olhar o custo. Não adianta ter uma solução muito interessante, mas muito cara, né? Que fica inviável. Né? Nesse ponto, Nelson, a gente pode fazer um parêntese com essa pergunta, né? Um contra, utilizar calha de alvenaria. Vamos lá, esse cabo vai ficar exposto à radiação UV o dia inteiro, o ano inteiro, já o cabo tem que ter ali uma resistência ao UV, tem que pedir isso para o fabricante do cabo. Tu começa a encarecer um pouco o cabo, entendeu? Outro exemplo, vou lançar o cabo diretamente enterrado, não quero botar placa de proteção mecânica. É caro, as vias são muito grandes, não tem problema, tem que ser um cabo armado. Um cabo armado, se você for pedir para um fabricante, é mais caro do que outro tipo de cabo. Então, tudo é um balanço financeiro e de engenharia. Vamos lá, próxima. Como fica a interferência com as valas de drenagem? Você já tinha comentado sobre isso. Esse é outro ponto. A gente da engenharia elétrica vai dizer, preciso passar o meu cabo por aqui. Já participei de projetos onde a travessia teve que ser por cima, tá? Travessia aérea. E já participei onde a travessia foi por baixo. Inclusive no parque que você trabalhou, Nelson. A travessia com a vara de drenagem continuou sendo enterrada. A solução ali é como ser o reforço ou não estrutural do time de civil. Sem dúvida. E a drenagem é um ponto muito importante Importantíssimo. numa usina solar. A gente viu projetos lá atrás, como eu comentei lá no começo do webinar, né? A gente evolui muito, tem muito aprendizado em poucos anos. Os primeiros projetos a gente viu muitos problemas com drenagem, que talvez por serem os pioneiros, né, o pessoal encontrou alguns desafios, né, mas a drenagem ela é muito importante. Muito, muito importante no projeto solar também. Para circuito CC até 1000 volts por string, vocês veem algum problema em utilizar a mesma vala e as caixas de passagem para circuitos CA e CC? Nunca utilizo circuito em corrente contínua na mesma vala de circuito de corrente alternada. Nunca. Esse é um ponto também que eu acho que talvez se aplique só para inversor central. Porque no inversor simples, você está ali como a gente representou o bloco, no caso ali com 6 trackers conectados no mesmo inversor. Todas as valas, elas estão ali na pontinha, elas saem ali na ponta do tracker e já se encontram, né, no sentido leste-oeste para o inversor.
você não tem muita interferência ali de... Você tem um comprimento muito pequeno, né, de cabo CC, então você não teria nem como, nesse caso, usar a mesma vara CC e CA, certo? Talvez na topologia do inversor central, aí você poderia pensar, né, nessa solução, que aí você teria lá os inversores chegando, as strings chegando na string box, e aí da string box você sai com o cabo CC, chegando no CA, e aí talvez no meio do caminho você tenha uma interferência com algum circuito CC passando de um eletrocentro para o outro, talvez. Né? Mas no caso do string, do inversor string, não seria esse caso, né, Jackson? É bom sempre evitar, tá? O Humberto fez a pergunta, né? Só pensar, a gente não vai estender esse ponto, né? Mas vou dar aqui uma dica, tá? A gente está passando com um circuito de corrente alternada e um circuito de corrente contínua. Eletromagnetismo diz que o circuito de corrente alternada sempre induz uma corrente, né? Então, tu pode ter ali um problema com o circuito DC de fazer uma indução em circuito que não é de corrente alternada. Vamos lá, aqui. Em relação à sequência de execução, malha de aterramento, drenagem, vala de cabos, vocês apontam uma melhor sequência? Estou passando por isso recentemente. Drenagem no parque, como o Nelson bem falou, o objeto de um parque solar é objeto de muitos problemas. O que eu tenho feito hoje no meu dia a dia no trabalho é conversar ali com o time de civil por uma coisa que fique bom para as duas disciplinas, tá? Elétrica e civil. Então, o planejamento de valas foi pensado, como mostrei aqui, e foi pensado também junto com o planejamento de drenagem. A gente chegou, as duas equipes, no senso comum. Em relação à sequência, né, de execução, né, respondendo ao Humberto, malha de aterramento primeiro. Depois tem plano de vala, joga a malha de terra. É necessário separar vala para cabos positivo e negativo? Ou ambos podem ser vala? Isso para o circuito? Não é necessário, não. Inclusive, é comum você ver dos EPCistas, né, na proposta técnica, ele sempre está sendo usual de colocar uma observação. Não estamos prevendo polo positivo e polo negativo em eletrodutos distintos dos circuitos D6, né? Então, não tem necessidade. Aí... Os eletrocentros, na parte de média tensão no centro da planta, né, que é do layout que a gente fez, vai dificultar o uso de redes aéreas que são mais em conta? Bom, vou começar respondendo, né? Rede aérea causa sombreamento nos módulos, né, que não é desejado. Mas continua lá, Jackson. Exatamente isso, Nelson. Você está coberto de razão. Eu costumo dizer o seguinte, minha concepção de projeto como engenheiro eletricista, a gente sabe que numa usina solar, uma hora ou outra, haverá um sombreamento do módulo, tá? Seja ele de qualquer tipo de fator externo. Como isso já acontece, vai acontecer naturalmente, em alguma etapa da vida do complexo solar, eu parto do princípio que eu, como projetista, não posso ser o causador de mais um sombreamento nesse parque. Tá? Dentro dos problemas... Cabe uma ressalva aí, em casos específicos, por exemplo, projeto, você tem que cruzar uma APP, uma área de preservação permanente, ou você tem que cruzar algum obstáculo externo, uma rodovia, né? Aí você pode, nesses casos, optar em sair do subterrâneo, né? E quando chegar nesse obstáculo, ir para a rede aérea, né? Mas no caso ideal, normalmente não, né? São os circuitos enterrados, certo? Exatamente. Aí eu já ouvi falar, algumas pessoas falaram assim, mas o sombreamento foi só no módulo. Cara, vamos pensar o seguinte, esses módulos estão conectados em série. E o básico do circuito em série, que a corrente para percorrer os módulos, ela é a mesma. E a tensão vai ser a soma de todos os módulos. Então, se eu causar um sombreamento no módulo, essa corrente desse módulo ela vai diminuir um pouco. O que vai acontecer com a corrente que vai passar por todos os outros módulos? Vai ser uma corrente pequena do módulo sombreado, que perde geração. Fora outros problemas. Esse é o famoso mismatch.
né? Exatamente. Que ele é reduzido quando você tem mais MPPTs, ou, pensando do lado contrário, você tem menos módulos, menos strings conectadas ao mesmo MPPT. Mas, de qualquer forma, você tem um mismatch ali na própria string. Então, esse efeito é observado no inversor string, mas é muito pior no inversor central. Você tem lá um monte de strings, de módulos conectados ao mesmo MPPT. Então, de qualquer forma, o sombreamento ele não é desejado, né, em nenhuma situação. Vamos ver, mais 2 perguntas só. Conforme o eletrocentro fica mais para dentro da usina, aumentará a distância das valas do cabo MT. Isso não aumenta o custo, tendo em consideração que o cabo de média tensão é mais caro que o cabo de baixa tensão. O Bruno, né? Isso depende. Tudo depende. A gente mostrou ali a concepção de um subcampo apenas, né? Para a gente chegar numa conclusão desse tipo, a gente tem que saber onde é que está localizada a subestação coletora. Então, não necessariamente. Pode ser que aconteça. Eu vou complementar aqui, né? Na saída do eletrocentro, você tem média tensão. Então, você vai ter uma seção menor de cabo por uma potência igual. Mas tem maior tensão e menor corrente. Então, o que a gente fez aqui no plano de vala, nesse estudo de caso, é centralizar, colocar o eletrocentro no centro de carga, no centro de gravidade ali do bloco. Com isso, a gente tem uma homogeneização, né, das valas de baixa tensão. E a média tensão você teria de qualquer jeito, né? Só que na média tensão é menos crítico, você tem menos circuitos. Bem menos. É com um circuito, né? Bem menos. Só um título de exemplo. Hoje em dia o mercado tem trabalhado aí com algo de 0,3%, 0,4% de perda no circuito de média tensão. No circuito ali de baixa tensão, algo em torno ali de 1,2, 1,3, depende de cada cliente. Então, tu vê que as perdas no circuito BT são muito maiores do que no circuito de média tensão. Então, ao longo dos anos do parque, isso se paga. Vamos lá. Encerrando aqui. Qual o risco para cabos dentro de uma vala quando temos um lençol freático bem aflorado? Vou responder sempre com uma situação que eu também já passei. Vai do custo do cabo, né? Vou falar sobre cabo de média tensão, tá? Passei por uma situação onde o solo era bastante úmido, chovia, enfim. O teu cabo, ele tem que pedir para o fabricante, quando você for especificar teu cabo, um cabo, falando de média tensão, tá? Como exemplo, que ele tenha bloqueio longitudinal contra a umidade. Vamos lá, última pergunta. É preferível alargar as valas para fazer uma única camada de dutos ou aprofundar a vala e fazer várias camadas de dutos? A norma 5410, ela apresenta uma tabela onde ela te dá o fator de agrupamento para uma camada e o fator de agrupamento para caso você tenha mais de uma camada, tá? Então, na verdade, você vai ter que calcular, Alberto, na mão ali, ver qual que vai ficar a seção mais interessante para o teu circuito, tá? Não tem uma receita pronta, né? Tem que ser analisado cada situação. Caso a caso. Inclusive, quando eu vou dimensionar, fazer um plano de valas, eu tento sempre já definir a quantidade de circuitos agrupados, já pensando na minha seção dos condutores. Aquela coisa que foi feita ali, de 4 circuitos para cada lado, já não foi à toa. Perfeito. Acho que como encerrando aqui nosso bate-papo, então, cada projeto é um projeto, né? Então, projeto é um projeto. Muito difícil você ter um projeto ideal, né? Num terreno 100% plano, com um quadrado, né, bem definido, com os blocos, né? Muitas vezes você tem interferências que você tem que desviar, e aí cada projeto é um dimensionamento diferente. Né? O que a gente trouxe aqui é um subcaso, né? A gente trouxe as etapas que devem ser seguidas, né? Os procedimentos, né? Para dimensionamento, mas não quer dizer que vai ser sempre
dessa forma, né? Cada um, as etapas sim, né? O procedimento tem que ser feito dessa forma, mas não quer dizer que vão ser sempre blocos perfeitos, né? Exato. Com alguma interferência, você tem que rever e desviar, né? Então, é isso, Jackson. Eu agradeço muito aí nosso bate-papo, né? Mas só que esse foi público, né? Esse daqui, com bastante gente assistindo, né? Agradeço em nome da Huawei todo mundo que esteve conectado aqui com a gente, que interagiu, né? Que acompanha, que muita gente acompanha praticamente todos os nossos webinars, né? E esse é o objetivo aqui desse nosso bate-papo, né? Os webinars normalmente têm cerca de 1 hora, que nem o de hoje, mas a gente sempre quer trazer temas que tragam conhecimento, né? Que aprofundem ainda mais o conhecimento do setor e trazer temas interessantes para a gente discutir, né? A gente discute aqui entre eu, hoje o Jackson como convidado, mas também discute com vocês, né? Que interagem com a gente. Esse é o grande propósito aqui dos nossos webinars. Eu também queria agradecer, Nelson, aí a você, a Vanessa, pelo convite, a Huawei. Eu acho muito importante a gente começar a difundir esse bate-papo sobre nossas usinas solares, e me convidem sempre. Pode ter certeza, Jackson. Obrigada mais uma vez por todos. Obrigada pela sua disponibilidade, Jackson, de estar aqui com a gente, de todo mundo aqui que ficou até o final. Foi uma audiência ótima, excelente, uma super interação. Continuem seguindo as nossas redes sociais para vocês saberem. Dia 12 de maio, nós temos um webinar aí com o pessoal da Trina, nessa linha de um bate-papo bem interessante também. Começamos as temporadas aí dos treinamentos com o nosso parceiro da Elect Solar, de pós-venda, pré-venda e pós-venda para residencial, comercial e industrial. Tem muita coisa acontecendo, então continuem junto conosco aqui e acompanhando. Nós vamos estar juntos mais uma vez, em breve. Obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite.